26 de novembro de 2010, Itália. Yara Gambirasio caminhava pela última vez para sua casa. Saindo do ginásio, onde treinava para ser uma atleta da ginástica olímpica, a garota de 13 anos simplesmente desaparece. 3 meses depois, seu corpo é encontrado e uma promotora entraria na história para achar um culpado para chamar de seu, nem que para isso pudesse apontar para um possível inocente. Agora, a série da Netflix, O Assassinato de Yara Gambirasio, lança um holofote sobre o caso que traz a pergunta: afinal, quem é o real autor da morte da ginasta? Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também Dica de Séries. Então vamos lá. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas mídias sociais, se puder seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixa bem comigo até o final desta conversa, desta história. Então, ai gente, é uma coisa impressionante, né? Como a gente se depara com a possibilidade, eu vou falando, vou pegando as coisas, com a possibilidade de encontrar casos Evandro em todo o mundo. Muita gente pediu para eu assistir ao material que tem na Netflix, eu vou falando aqui de antemão. Tem duas produções sobre o caso Yara Gambirasio. Tem um que é um filme que eu assisti primeiro, até por indicação, assisti ao filme primeiro, e depois tem um documentário, que é uma série documental que traz uma série de explicações sobre o caso. O filme, já vou falar de cara, ele é péssimo assim. A produção é ruim, tudo é ruim, mas além de tudo que ele é péssimo, é que depois que você assiste ao documentário, você percebe o quanto aquele filme foi organizado para mantermos um olhar sobre este caso, mantendo que a promotora é uma heroína e que o Máximo, o homem aqui, como é que é o nome? É Máximo Bossetti, é o vilão perfeito. Quando eu assisti ao filme, eu tinha inconsistência, eu não estava entendendo pontos que colocavam, jogavam assim e caíam fora correndo. No documentário tudo se aprofunda, tudo é muito mais interessante, porque o filme parte do princípio de que o Máximo é o autor da morte da Yara. Vou entrar no caso, mas para você já entender. O documentário parte do princípio de que uma garota desapareceu. Do desaparecimento, ela se tornará uma vítima de homicídio. E aí nós vamos entrar durante todo o processo de investigação e todo o processo de chegada ao autor. E quando o documentário se realiza, você percebe o quê? É muito possível, de verdade, assistindo a tudo, fui reler, fui ver coisa até em italiano, pus lá em tradutor, lógico, não falo italiano. Apesar da minha família, parte de pai, setor italiano, não falo. Mas eu pus lá o santo Google Tradutor, porque existe de fato, de verdade, uma grande possibilidade de este caso a Yara ser um igualzinho, um primo irmão do caso Evandro. Caso Evandro aqui do Brasil. A Yara, vamos entrar na história para todo mundo entender. A Yara Gambirasio, ela nasce no dia 21 de maio de 1997, uma menina com 13 anos de idade, e morava na cidade de Brembate di Soprani, ali na Grande Bérgamo. Grande Bérgamo é uma região bem norte na Itália, próxima a Milão, e uma região muito segura, uma região muito em paz. A gente assistindo aqui com o olhar brasileiro já pode ficar ansioso e angustiado só de saber que uma menina de 13 anos anda sozinha à noite, em pleno inverno, com neve e tudo mais, por umas avenidas e ruas e tudo mais assim. Então a gente já fica, você fala, mas também como é que deixa essa menina andar sozinha na rua, família? Mas é porque é assim, o mundo deveria ser assim, a gente deveria ter essa sensação de segurança. Eu não tive o privilégio de nascer num lugar onde eu poderia andar. Eu brincava na rua com meu irmão mais velho, criança, mas eram outros tempos, da década de 1970, mas quando eu começo a me lembrar da possibilidade de andar sozinho, eu já andava com medo, porque São Paulo sempre foi São Paulo. Então não adianta, eu gostaria de ter tido esse privilégio que a Yara teve até o seu fim de vida, em não ter medo do escuro, da rua, da calçada, do vazio, até porque é o dia a dia da vida, né? Ela não era Chapeuzinho Vermelho atravessando a floresta, onde a mãe louca manda a menina como vestida de vermelho por meio de uma floresta, sabendo que tem um lobo mau, para levar comida para a avó. Bom, pergunto por que essa avó está sozinha, né? Por que não trouxe a avó para casa? Bom, mas esses são outros elementos. A Yara, uma menina
que tinha um sonho de ser ginasta rítmica, de Olimpíada. Ela olhava para frente como aquilo, como uma carreira, uma menina muito empenhada nesse desejo de ser uma atleta, uma ginasta olímpica, da área de ginástica rítmica. Eu entendo pouco isso, eu não vou me aprofundar nos detalhes, porque eu realmente não sei, né? Não vou mentir, eu não sei. O que acontece? Ela estudava, tinha sua família de classe média, legal, morava numa casa, ela, um irmão e uma irmã mais velha, um irmão mais novo e uma irmã mais velha, uma família muito unida, uma família muito que se gostava, não existia ali nenhum destempério, não tinha briga, não tinha assédio, não tinha nada disso. Uma família, ok, uma família onde se Yara não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com ela, a gente não estaria com certeza falando dela, porque seria mais uma família como todos nós somos, né, dentro do universo desse planeta totalmente doido aqui chamado Terra. Só que algo vai acontecer. A Yara, ela morava numa casa e a 700, 800 metros, menos de 1 quilômetro, tinha um ginásio onde ela vivia ali depois dos estudos. É onde ela fazia todas as suas aulas de ginástica, para ser ginasta olímpica. Ela vivia aquele universo. Porque até para você ser um atleta, você passa a viver muito intensamente todas as horas que você puder de treinamento. É músculo, é repetição, é melhoria, é tudo mais. Então ela já sabia disso. Aos 13 anos, ela já fazia isso, fazia algum tempo. Naquele ginásio, onde ela fazia os exercícios dela, quebra a caixa de som. Quebrou, não estão conseguindo pôr a música, fica pulando CD, porque tudo isso, vamos lembrar, que é novembro de 2010, tá? Spotify ainda estava longe para existir. O YouTube era uma criancinha, fazia 2, 3 anos que ele existia. Então, ela tinha ali, como ela era uma menina muito participativa de todo o ginásio, nesse ginásio é um lugar que para toda a cidade é como um clube, onde tem gente que vai fazer natação, gente que vai jogar futebol, vai fazer basquete, e tem as aulas mais técnicas, as aulas mais profissionalizantes, vamos falar. E ela fazia essas aulas, ela gostava de aulas de dança, então ela sempre estava por ali, pelo ginásio, ela estava ali sempre se exercitando, fazendo já parte do seu corpo entender a necessidade do exercício. Ela tinha prazer. Só que na sala dela quebra esse som, esse aparelhinho de som, era um aparelho, que todo mundo já deve ter tido, que era um 3 em 1, você punha o CD, tinha o rádio e tinha o toca-fitas ainda. E esse aparelho quebra. E ela, na aula dela, inclusive. E ela vai embora e ela fala, olha, eu vou pedir emprestado o aparelho do meu pai para trazer aqui. Ele empresta, até arrumar esse eu trago. Aquela coisa de camaradagem que todo mundo tem, até arrumar aquele eu trago um, depois quando voltar o seu eu levo o meu embora. Isso era tipo uma sexta-feira, uma quinta-feira. E ela só ia ter aula de novo na segunda. Quando ela chega em casa depois, ela fala para a mãe, ela diz assim, mãe, vou levar a caixa de som, já terminei de estudar, eu vou levar a caixa de som lá para o ginásio para as pessoas poderem ter aula com música. Ela falou, não, mas leva a segunda. Ela falou, mas as pessoas vão ficar sem aula, vão ficar sem música. Eu levo rapidinho, eu vou e volto. Beleza, como todo mundo pode fazer. E ela sai e a mãe fala, eu quero você 6h30 da tarde aqui, hein, menina? Menina, 13 anos eu quero aqui nessa casa. Está corretíssima essa mãe. O que acontece? Isso é super importante, inclusive, pelo modo de ser da Yara, é que vai botar logo a polícia no encalço dela quando ela desaparece. Ela era uma menina muito responsável, era uma família que tinha regras, a menina ela tinha que estar ali, ela tinha 13 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, 13 anos de idade, por favor. Então ela sai de casa, leva essa caixa de som até o ginásio. Quando ela chega no ginásio, ela fica um pouco com as meninas, fica vendo algumas coisas, outras aulas, conversa com algumas pessoas e olha e fala, puta, vai dar 6, eu tenho que estar 6h30 em casa, eu preciso ir embora. Beijo, fui. E ela vai embora, sai desse ginásio. Novembro, isso é dia 26 de novembro de 2010. Novembro é um mês, já é um pré-invernão na Europa, e lá já estava muito frio, já estava nevando nessa época durante o desaparecimento dela. E lógico que inverno, o dia cai mais cedo. Então já era noite quando ela sai, já era abril. Quando ela sai de casa, ela manda uma última mensagem para uma amiga dela, um torpedo ainda da época, onde ela fala, amanhã a gente se vê, que horas? A amiga manda para ela e ela responde, e a amiga dá beijo, ela dá tchau. Beijo, então amanhã a gente se vê. Beijo, fui.
E ela não mandou essa mensagem. A mãe vê que a Yara não chegou, ela começa a ligar para a filha logo em seguida. Chega a tocar 3, 4 vezes e o telefone cai na caixa postal. A mãe acha estranho, a Yara sempre atende, não tem por que isso, porque ela não ligou, e ela já liga todos os seus alertas. A Yara nunca mais aparece. A mãe e o pai já começam a busca, a mãe é a primeira a querer entender. Uma coisa que está interessante, já falando do filme e do documentário, no filme você vai ver a Yara andando por ruas vazias, assim, ai meu Deus, ela está praticamente no deserto. E no documentário mostra que, na verdade, o caminho que ela fazia, pelo qual ela andaria entre o ginásio e a casa dela, era uma avenida movimentada. Então não era assim, nossa, no filme parece que assim, ela está andando em becos. Por isso que, olha, esse filme não é bom, tá? Não é bom. Quem fez esse filme fez inclusive com viés, pra gente ficar acreditando que o Máximo é mau e a promotora é boazinha. Não caiu. O documentário eu achava estranho, porque eu perguntava coisas no filme que não explicavam. E o documentário explica exatamente os pontos que eu falava, mas o que é isso, o que é aquilo? Bom, sigamos. Yara desaparece, a mãe já entra, o pai vai à polícia, isso já assim, 5 para as 8 parece que é feito o boletim de ocorrência do desaparecimento da Yara. Já ali, naquele momento, e ninguém se discutiu, que precisa esperar 24 horas, precisa esperar 48 horas. Ai, obrigado, senhor, pelo menos em algum lugar ninguém falou essa bobagem. De novo, se você desapareceu, se a pessoa desapareceu, tem que ser dado o momento, vai, faça o boletim de ocorrência, é naquele momento, não tem que esperar 24 horas, 48 horas, nada disso. Tá? Quando a pessoa sai do seu movimento, do seu dia a dia, do seu cotidiano, ela já está desaparecida. E quanto mais rápido a polícia entrar na história, mais rápido vai se descobrir o que aconteceu com aquela pessoa. Então não caia nisso. Se um policial falar para você que tem que esperar 24 horas, 48 horas, anota o nominho dele, vai em outra delegacia, vai na delegacia de desaparecido, se for aqui em São Paulo. Aqui no centro de São Paulo, no DHPP, se for em outras regiões, anota o nominho daquele policial que falou que não pode fazer, que tem que esperar 24 horas, faça o boletim de ocorrência, vá na corregedoria da polícia e fala, ó, esse cara aqui não quis fazer o trabalho dele de desaparecimento. A gente tem que começar a fazer essas coisas, gente. Não dá mais para a polícia poder ficar falando que, né, 24 horas não pode, né? Foi. Então o que acontece? A polícia entra no encalço da Yara, uma região que não tinha tido, é uma região, gente, que não tem crime. Então, quando uma menina de 13 anos, de uma família de classe média, ou de uma família da cidade, de uma família da região, uma pessoa qualquer, some e é dado como desaparecido, é uma grande notícia para todos, não só para a imprensa, mas para as pessoas que moram. Toda a cidade sai na busca por Yara. Todo mundo. Fazem são dias, e todo mundo faz, e todo mundo vai, a polícia entra, a polícia faz, e aí eu pergunto algumas coisas. A menina saiu do ginásio. Não tinham câmeras de segurança, é 2010. Algumas câmeras de segurança vão aparecer e você vai entender como que a justiça, principalmente a promotora e a polícia ali misturada, orquestraram uma edição de imagens para que a população cresce e acreditasse, batesse, pá, é ele, que o homem lá que teria matado. Mas não tinha. Agora, eles trazem cães farejadores, fazem isso, fazem aquilo. Agora, ninguém pegou um luminol e passou pelo ginásio? Porque é uma coisa que ninguém me contou. Não tem nem no documentário isso, nem no filme, nem em lugar nenhum. Não foi feita o ginásio pode ser um local de crime. Pessoas viram ela indo embora, mas não viram nem ela sair. Tem um cara que diz que cruzou com ela e que deu oi, que acha que ela saiu por uma outra entrada, mas ele não viu ela saindo. O resto, ninguém viu ela pela rua, ninguém viu ela andando, ninguém viu ela saindo do ginásio. E é um ginásio muito grande, é um clube muito grande. Então, por que não se fez? Aparece no filme uma coisa patética, um monte de gente entrando no ginásio, correndo. Yara! 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 Péssimo. Como é que a polícia faz isso? Deixa, inclusive, fazer isso. Por que não se usou o local para verificar se tem sangue da Yara, se tem DNA dela na maçaneta, se tem DNA... Por que não se fez uma perícia de um possível local? Não se fez. Parte do princípio que ela teria saído.
Não tem câmera, cães farejadores, as pessoas se mobilizam, todo mundo busca por Yara e nada acontece. Natural, correto e até esperado que a polícia colocasse a própria família da Yara como uma possível autor do sumiço da menina, né? Puseram escutas na casa da Yara, a gente no documentário até ouve as escutas e o que se comprova que na verdade era uma família muito ansiosa e muito angustiada pelo sumiço da filha. O pai chega a deixar uma mensagem meio estranha, ele falou assim, agora vocês já podem aparecer. Muita gente coloca isso como, mas ele está falando isso para alguém. Espera um pouco, ele vai ligar para o celular da filha, deixar a mensagem gravada do celular da filha para um possível sequestrador que ele teria contratado. Não era mais fácil ligar para o sequestrador, gente? Não entendo isso, porque se a Yara ligar o celular, a gente vai saber onde ela está. Então, sabe, criam-se possíveis suspeitos e possíveis suspensos desnecessários. Eu não estou dizendo nem do documentário, não, estou falando da polícia mesmo. Porque aí fica, meu Deus, olha só, ele está mandando código. Não, o cara sumiu com a filha, ele vai ser um pouquinho mais inteligente para falar com quem sumiu com ela. Então você fica, a família foi também. Eu só não entendo porque essa família nunca deu entrevista. Porque aqui eu vou falar de novo, gente. Quando uma pessoa some, uma pessoa morre, a voz dela passa a ser através das pessoas que a amaram. Se você se cala, aquela pessoa se cala. Não dá, é uma questão assim, você não pode, pelo outro. Mas é o meu luto, eu sei, mas principalmente em crime, a hora do luto vai ser depois do julgamento. Se as pessoas que passam por esses momentos não perceberem isso, o caso inclusive cai em esquecimento. Porque você precisa falar, você precisa gritar pela vítima, você precisa mostrar que aquela vítima morta ainda tem a sua história viva porque ela não se encerrou sem a justiça. Mas os pais nunca dão entrevista, eles somem, eles são super ariscos com repórteres e tudo mais. A mãe, uma mulher acabada, ela se destrói, você vê que aquela mãe, a vida morreu para ela. É uma tristeza horrorosa. Mas assim vão na busca por Yara, vão na busca por Yara, vão na busca por Yara, vão na busca por Yara e a busca por Yara não vai acontecendo. Nisso entra, por conta de ser um possível crime, entra uma promotora chamada, eu não vou dar nome de todo mundo, que é muita gente, tá? Então temos aqui a Yara, tanto que eu estou falando pai da Yara, mãe da Yara, a promotora chama Letícia Ruggeri, é isso? Letícia Ruggeri. Letícia Ruggeri. Ela entra no crime. Inclusive, ela foi autora, também promotora, de um crime anterior, de uma indiana encontrada perto do rio, que é encontrado, enquanto procuram por Yara, encontram outro corpo de uma indiana que está cortada nos pulsos e ela está batida e estão querendo dar um ar de que foi ela mesma, isso, aquilo, mas fica sempre na coisa assim, mas como que ela faz isso? E a Yara vai ter marcas parecidas com a dela. E essa promotora, como é um caso de uma pessoa fora, uma estrangeira, para ela acho que ela não é interessante, né? Politicamente e de podermente falando. Ela tinha uma menina italiana, branca, do norte da Itália, ela tinha a vítima perfeita até para ela construir a sua própria carreira. Então ela pega essa promotora e começa a entrar no caso, começa a ver as coisas, a entender as coisas e tal, blá, blá. Depois de um tempo, você ou arquiva o inquérito, ou você mantém ele aberto, em suspensão, e, tanto aqui quanto em qualquer lugar. Começa a se ter, porque você tem, não sei como é no Brasil, eu esqueço de vocês de perguntar isso, mas existe em vários países, na Itália, pelo que eu entendi também, tem um orçamento a ser seguido. Você é promotora, você determina, você tem um orçamento anual para você fazer os casos que você está com você. Então ela determina qual o tamanho do orçamento para cada caso. E ela mantém o caso da Yara em ebulição também, até porque, gente, de verdade, politicamente para ela, eu não sei se ela olhava esse caso como um possível caminho de um poder maior, de, sei lá, ir para um STF da Itália, essas coisas, entendeu? No filme mostra ela muito assim, eu como mãe, estou pensando como mãe, pensando na Yara como mãe. Não, você vê pelo documentário, ela é uma mulher assim, muito, muito vaidosa, assim, ela está muito preocupada sempre em jogar o cabelo de um lado para o outro. Aí o que acontece? Essa mulher determina que não fecha o inquérito, só que 3 meses depois vai existir o início de um fim que vai demorar muito tempo para acontecer.
A Yara some entre 26 e 27 de novembro de 2010 e ela é encontrada entre 26 e 27 de fevereiro de 2011, exatos 3 meses depois. Um homem está pilotando um aviãozinho, aqueles aviãozinhos tipo que o Daniel da Suzane von Richthofen fazia ali. Eu ri, gente, porque toda hora eu ponho uma Suzane no meio e as pessoas vão lá e escrevem. O Beto não vive sem a Suzane, né? Por quê? Para entender. Fazia o aviãozinho, esse cara tá com o aviãozinho cai. Esse cara vai pegar o aviãozinho dele. Quando ele chega no aviãozinho, tem um corpo no chão. Quem é esse corpo? É da Yara. Num local que fica a 10 quilômetros do ginásio de onde ela teria saído, a Yara. Próximo a uma boate de striptease, que uma outra menina teria morrido, um outro cara teria morrido, mas também são crimes não investigados porque são estrangeiros ou são pessoas que socialmente são menos interessantes para uma promotoria aparecer. Quando ela é encontrada, a Yara, a primeira pergunta que eu fiz foi: mas, meu Deus do céu, eles não ficaram 3 meses buscando em tudo que é canto daquele local? Eles não foram nesse lugar? Claro que foram. Inclusive, isso não é questionado no filme, mas no documentário isso é apontado, porque você tem, inclusive, câmeras de televisão gravando as pessoas fazendo busca naquela região. Porque aquela região, pelo que falaram, tem muitos caçadores, uma região com fábricas, isso, aquilo. Agora eu digo o seguinte, eles ficaram 3 meses buscando e passando por aquela área. O cheiro do cadáver, como diz a doutora Rosângela Monteiro, ele é muito significativo. Você tem animais que teriam apontado, você teve cães farejadores por todos os lugares, você tem pessoas andando por ali, não é que é assim, é no meio da selva amazônica, é num terrenão com uns capins altos e até próximo da avenida onde foi encontrado o corpo dela. Mas se cria uma pergunta, esse corpo, afinal de contas, foi encontrado aí ou tudo aconteceu nesse lugar? É tipo o caso de Serrambi, que a Tarsila e a Maria Eduarda foram colocadas naquele lugar, até por um despiste qualquer, porque onde tudo aconteceu com a Maria Eduarda e a Tarsila, ninguém sabe. Agora, a mesma coisa no caso da Yara. E já chega com esse ponto. Ela, afinal de contas, foi colocada ou tudo aconteceu naquele lugar? Porque se tudo aconteceu naquele lugar e o corpo estava lá, que busca foi essa? Que cachorros são esses? Né? Você fica uma coisa assim, mais que seja inverno e você tem chuva, você tem uma hora que você vai ver, tem umas procissões por Bérgamo ali, por toda a área de Bérgamo ali, pela cidade. Então você tem chuva durante a procissão, então você tem uma parte do tempo e do clima que vão permitir que o corpo, tanto que ele é encontrado em avançado estado de decomposição. Outra pergunta que eu fiz, mas quanto tempo essa moça está morta? Não me fala o tempo de morte dela. Ela está morta há 3 meses, é um corpo condizente com uma morte de 3 meses, ou é um corpo condizente de uma morte de 2 semanas, ou é um corpo condizente de uma morte de 1 mês. Essa menina teria ficado em cárcere privado, essa menina foi morta, colocada no congelador e depois jogada. O corpo conta tudo, mas não fala nem no documentário há quanto tempo a Yara está morta. Essa é uma pergunta importante, porque afinal de contas isso vai te dar toda a cadeia, né, de uma possível dinâmica futura. Mas o fato é que ela é encontrada, ela é reconhecida inclusive pelas roupas que ela estava com cortes, e tem 2 pontos importantes, ela estava com a calcinha cortada e com o sutiã aberto. Ela sofreu violência sexualmente falando? Não se tem essa certeza pericialmente dito, porque o corpo está no estado que você não consegue mais dizer se tem. Mas ninguém vai cortar uma calcinha, cortar um sutiã e fazer cortes, não de morte, mas sim de parada, de terror. Se a pessoa qual era o intuito de um cara, em princípio, pegar uma menina de 13 anos e levar para aquele lugar, ou levar para algum lugar e levar ali. Então, a gente não sabe o tempo de morte exato dela, a gente não tem certeza, pericialmente dizendo, que ela teria sofrido qualquer violência além da morte em si, mas a gente sabe, óbvio que tudo ali indica, mas ela não teria perdido a vida pelos cortes. A Yara morre
por conta de ter sido deixada. Ela morre de hipotermia. Ela morre de frio, de medo, de tristeza, de angústia, de tudo. Ela é deixada para a morte. E aí a perícia, até aparece no documentário, que eu acho interessante porque ela é meio perita e legista ao mesmo tempo. Ela garante, é ela que lauda que ela foi morta naquele local por conta de ela ter grama presa na mão, como se ela estivesse tentando, sabe, assim, se agarrar a algo. E a pessoa podia ter puxado, então ela morre com aquilo na mão. Mas é apontado, inclusive pela defesa do Máximo, que vai ser colocado como autor, uma coisa que é real, aquela grama tem 90% da Itália, pelo que eu entendi. Então, assim, o fato dela estar com a grama ali não significa que aquela grama é daquele lugar. A parte de investigação desse caso, ela deixa muito a desejar. É uma coisa impressionante como ela vai deixar a desejar, inclusive pericialmente falando. Ainda mais quando a gente tem casos no Brasil extremamente bem periciados e você consegue, né, comparar de alguma maneira. Mas ok, então ela é dada como sido morta naquele lugar. Todo mundo que procurou durante 3 meses não enxerga, não sente cheiro e cachorro não funciona para nada. Então pega os cachorrinhos, deixa em casa, porque não funciona. As pessoas vão procurar um otorrino para ver se está com problema de olfato e de olhar e não dá, né? Não dá. Essa história de que ela morreu naquele lugar não vai colar comigo, mas de nenhum. Mas ok. Mas tá no laudo, a gente segue o laudo. Ali tem um ponto. Yara, então, foi morta. Yara, temos a certeza do que aconteceu no fim. Mas o que aconteceu antes? Qual é a investigação? Como que nós vamos chegar ao autor de tudo? Essa promotora, ela não tem muitos caminhos, porque, afinal de contas, você não tem câmera, testemunha. Eles grampearam os pais e mostraram que eles também são tão vítimas quanto a filha. E ela começa a esperar a resposta da perícia. E a perícia encontra DNAs no corpo da Yara. No filme se diz que ela só tem um DNA, mas no documentário mostra que ela tem DNAs. Tem um DNA que é encontrado, não se sabe o autor, inclusive se fala no filme que eles não tinham ainda à época banco de DNA como o Brasil tem hoje, e o Brasil também não tinha em 2011. O Brasil foi ter isso acho que em 2012, 2013. Eu não lembro a data exata. Então era uma coisa que estava ainda se iniciando pelo mundo de ter o banco de DNAs de criminosos, não o DNA da população civil, que é o que vai acontecer com esse caso agora. Eles encontram o DNA que garante que é um sexo masculino e que tem 90% de chance de esse autor ter olhos azuis. Parece bobagem, mas por aí você já elimina as mulheres como autoras, você já elimina, ou não, né? Porque vai ter um negócio. Você já elimina os homens de olhos castanhos, né? Você já vai eliminando pessoas e coisas assim. Só que é encontrado um outro DNA, o DNA da treinadora dela. Só que isso nunca é falado, isso aí passa, foi a treinadora amiga, deixa ela. Ela encontrou o DNA da treinadora aqui, na manga da malha dela. Essa treinadora nunca foi investigada, ela é colocada apenas como testemunha. Ela é treinadora, tá passando. Não, peraí, é o DNA dela, de suor, sei lá que seja, é um DNA. E a quantidade, e daí tem pontos assim que eu digo. No filme, deixa eu terminar da treinadora. Então assim, essa treinadora, pode ser no vestiário? Pode, mas os treinadores tinham vestiários diferentes dos alunos, até por uma questão óbvia, né? Para no adulto não ficar andando com criança. Então assim, por que essa treinadora tinha o DNA dela aqui no pulso? Não é de segurar uma pessoa, de repente? Essa treinadora nunca... E lá na frente, no julgamento, ela vai falar, não me recordo, não recordo. Não recordo. Aí o máximo tem que recordar de tudo. A treinadora não pode não recordar de nada. Então fica esse elemento onde só apontam para o DNA do homem de olhos azuis, desconhecido, e não falam do DNA dessa treinadora. Mas beleza. Com essa informação, essa promotora vai começar uma campanha para o seguinte: vamos todos descobrir quem é o autor, todos nós da população. Que tal todo mundo doar o seu DNA? Isso é uma coisa, eu, Beto Ribeiro,
pessoa física, a pessoa de mim mesmo. Eu não me importaria de ter o meu DNA em qualquer banco que for, até para achar doador de órgãos, de qualquer coisa. Eu não me importo, não tem problema. Mas é claro que as pessoas têm preocupação, tem que ter mesmo. Sei lá, se um seguro-saúde vai pegar meu DNA, vai entender que eu tenho possibilidade de ter tal doença, e quando eu tiver, o meu seguro-saúde virar e falar assim, isso é doença pré-existente. Não é doença pré-existente. Teu DNA carrega uma série de possibilidades. Então, o quanto que isso é perigoso? Não sei. Pode ser. Eu não me importaria de ter, mas eu entendo que essa é uma discussão muito maior, que sai de uma única pessoa para uma sociedade inteira. É algo muito peculiar e que a gente tem que se entender. Apesar de que o nosso DNA está em todo lugar, toda hora que a gente faz alguma coisa. Mas, no caso, o que a promotora ela propôs é algo que nós não temos, acho que no mundo inteiro. Você não tem um banco de DNA nacional. O que ela vai fazer é uma coisa interessante que, se tivéssemos, a gente chegaria em outros autores. O que acontece? Ela começa a pedir para que a população doe seu DNA, para fazer comparação com aquele DNA do possível autor. Ah, mas Beto, o autor vai ser burro o DNA dele? Claro que não, mas através dos outros você pode chegar que é o que vai acontecer. Eu acho que a gente sempre tem que discutir essa parte do DNA como um bem coletivo, né? como bem pela sociedade como um todo. Por quê? Só que tem uma coisa, ela tem que botar orçamento, e é um orçamento alto. Naquele momento ela gasta mais de 3 milhões de euros, isso virou um escândalo, porque pode ter uma série de coisas, não estou falando que ela fez. Mas num projeto como esse, que começa a ser tudo a toque de caixa de urgência, está tendo feito orçamento comparativo, está sendo contratado de que maneira? Quem são essas pessoas? Por que estão sendo essas pessoas e quem pode estar ganhando dinheiro por trás de tudo isso? Então é óbvio, tem que se fazer. Ainda mais na Itália, que também tem os mesmos problemas que nós temos aqui no Brasil, de corrupção, de uma série de coisas. E ela começa a ser atacada, inclusive, essa Letícia aqui, Letícia Ruggieri. Ela começa a ser atacada porque ela precisa dar respostas, principalmente porque ela está sendo a senhora sozinha, absoluta nas decisões. Saem fazendo várias, um monte de gente começa a doar. Uma coisa interessante antes, tem que voltar um ponto antes. Quando lembra que eu falei daqueles cachorros? Aqueles cachorros de farejadores, eles vão farejando e vão levando, vão farejando e chegam numa fábrica. E aí toda a fábrica é lacrada. Fala, fechem a fábrica. Todos os funcionários, homens, não tínhamos ainda o corpo, lembra? Não tinha sido encontrado, a gente não sabe que ele tem olho azul e tudo mais. Então, esse é um ponto antes do corpo ser encontrado. Quando esses cães apontam para essa fábrica, todos os trabalhadores começam a ser investigados, inclusive eles começam a ouvir as ligações. Um desses trabalhadores é um moço marroquino e já tem um problema de xenofobia forte na Itália. Marroquino, e ainda ele fala em árabe com alguém pelo telefone, que é traduzido por uma outra pessoa ali que não devia falar muito bem o árabe, ou não é aquele tipo de árabe, ou não é aquele tipo de dialeto, ou não tem aquele tipo de interpretação, que o cara teria falado, na verdade, eu não a matei. A tradução saiu uma tradução tipo assim, eu não a matei, eu não queria matar, alguma coisa assim. E eles prendem o cara. O cara tá indo para Marrocos com uma passagem comprada em maio, a menina é morta em novembro. E todos começam a falar, tá vendo, ele comprou já sabendo de tudo, era tudo premeditado. Sei, não. O cara, na verdade, foi uma tradução mal feita, errada, eles têm que soltar, isso é péssimo para essa promotora logo de cara, porque ela dá o aval de prisão sem ter tido o legítimo trabalho de investigação. Então, ela já estava marcadinha ali, né? Ela tinha uns pontos ali a explicar. Então ela está lá coletando e tem uma boa ideia. A ideia é muito interessante. Um cara acaba doando o DNA e através desse cara se descobre que o DNA do autor, ali que está ali, essa pessoa tem parte do mesmo DNA, ou seja, ele é parente. Ele não é irmão, mas ele pode ser um primo. E aí eles perguntam para esse cara qual é a árvore genealógica da família, né?
Você é filho de quem? Como é que você chega? E tudo mais. Trazendo DNA aqui, no filme se diz que tem grande quantidade de DNA na calcinha e na legging da Yara, mostrando que o autor estava, né, aquele que, ai, que horror, que ódio desses homens. E o DNA seria de sangue, ou seja, quando ele estava tentando ali com a faca ceifar a vida dela, ele teria se cortado. Então, uma grande quantidade, está no filme, uma grande quantidade de DNA de sangue. Então, é sangue nuclear pesadíssimo. A gente tem o sangue nuclear e o sangue mitocondrial, lembra? Tem esses dois assim. Sangue mitocondrial, o DNA mitocondrial é ligado à mãe, o DNA nuclear é o pai e mãe. Isso tem uma entrevista aqui fantástica que eu fiz da menina que deu o banco de... que ela foi uma das pessoas, da Raquel de Curitiba, tem aqui no canal, tem um excelente perito do Paraná, que sabe tudo de DNA falando, então ele explica muito bem isso, está aqui no caso comentado. A entrevista dele está dentro do caso comentado. Raquel Genofre. Aí, o que acontece? Então você tem essa informação, guarda essa informação do sangue, que isso é importante lá na frente. Então, começa, esse cara da árvore genealógica dele, falou, olha, eu tenho um tio, meu tio tem um irmão, ele explica, ele fala, não sei. E eles começam a mapear todo mundo da família dele. Descartam, acho que gente que não tem olho azul, descarta outra coisa, descartam as mulheres. E eles não conseguem chegar, porque assim, todo mundo que poderia ser, ou naquele momento estava fora da Itália, ou morreu. E eles começam a querer entender mais. Eu falo assim, será que... Porque tudo vem de um mesmo homem. Vamos chamar ele aqui vamos chamar de homem, do homem, pai do autor. Esse pai do autor tem que ter vindo, esse cara, esse DNA que teria matado, desse homem que teria matado a Yara, tem que ter vindo desse pai do autor aqui. Só que todos os filhos dele não são. Então como que chega, como que você começa a pensar, será que esse cara teve filho fora do casamento? E vamos lembrar que é a Itália. Nós não somos à toa o Brasil como é. Não, nós temos muita mistura de Itália e Portugal, países que são muito... Ai, né, minha mulher, aquela coisa, minha família, então a foto é perfeita, então não vem olhar para trás. Então ninguém gostou muito dessa história de que o homem teria tido um filho fora do casamento, né? Com quem teria sido? Quem seria essa mulher que foi amante que seria do meu avô, do meu pai? Eles começam a pesquisar, sabem que aquele cara mora em uma cidade específica, morava nessa cidade específica, vão até a mulher desse pai desse autor e conversam com ela e ela fala, não, imagina, meu marido nunca teve nada fora. Só que eles têm que comprovar, têm que dizer que realmente o DNA desse autor encontrado é filho desse cara aqui que eles estão apontando. Eles pedem assim, esse cara já morreu há 10 anos. E aí ela ficou com as roupas. Daí eles pedem as roupas dele, ela lava toda semana. Daí eles pegam uma carteira de motorista do cara que ficou, que ali na época tinha um selo que ele lambia com a saliva e eles pegam essa saliva e dá match. Então, realmente, o autor é filho deste cara. Com qual mulher? Com quem? Quem é a pessoa? Só sei que esse cara é dessa cidade, a própria cidade começa a fazer fofoca dessa história e apontam para uma mulher que... Aí eles vão nessa cidadezinha, então pedem para todo mundo fazer DNA. Inclusive o que é apontado como autor, o Máximo, conversa com a mãe e fala, que bom que você foi. Ela fala, eu fui. Ele fala, que bom que você foi. Eu penso, cara, se ele matou a Yara e ele sabe que já estão chegando nesse nível, não deixava a mãe fazer DNA. Ele dava um jeito. Ele falava, não vai, acabou, vem aqui, pega a mãe. Não, ela morava em cidades próximas. E ele incentiva a mãe a fazer. Sabe? É uma coisa assim. Esse cara, então essa mulher faz o exame só que não bate. O exame dela não dá match com a mãe do autor do crime. Só que a cidade fica empolvorosa e pessoas que conheceram apontam ela como tendo sido amante do cara, desse possível pai do autor. E ela nega, ela diz que conheceu o cara, que é uma cidade muito pequena, que ele era motorista de ônibus, que ela sabia quem era, mas que ela nunca tinha tido nada com ele. E ela não fez o exame de DNA. E aí, quando apontam demais que ela,
a possível amante desse pai do autor, a possível mãe, e eles já estão começando, então se ela é possível, elas começam a olhar os filhos que ela tem, eles vão entender por que não deu match como mãe. Aí eles descobrem que o DNA dela tinha sido feito, na verdade tinham trocado os tubinhos, na hora que fizeram o tubinho, mudaram os tubinhos. Ela estava sendo... Pelo que eu entendi, eles estariam fazendo o exame de DNA na hora dela como se fosse com o DNA da Yara. A gente, se é isso, é mais confuso ainda e é mais errado ainda. Sabe, você faz toda essa pesquisa que você está fazendo e joga fora. Qual a cadeia de custódia dessa história? Como que você faz um teste de DNA e depois você refaz porque alguém apontou e então se é ela tem que fazer match? Porque o que é muito bem explicado no documentário é que o exame de DNA não é uma coisa que sai, é matemático no seguinte sentido. Você põe um computador e fala, esse é o seu DNA. Não, ele te dá uma série de coisas e uma pessoa humana interpreta aqueles pauzinhos para dizer que aquilo é o mesmo DNA do outro. Então, quando entra o humano, eu já fico preocupado. Principalmente num caso que você tem uma promotora que tem uma pressão, tanto do Estado como da sociedade, para que seja resolvido. O Estado pedindo para que ela arquive porque está gastando demais e não tem o que fazer, ninguém vai encontrar o autor. E a sociedade já empolvorosa por conta de todo esse movimento que ela está fazendo. Então, ela precisa dar respostas. Quando ela chega nesse ponto que esse cara e não encontra essa mulher sendo a mãe, sendo que ela tem filho de olho azul, é uma coisa... Eu pergunto até, o DNA que está sendo feito dela é realmente o DNA dela, no seguinte sentido de ter sido olhado e interpretado com confiança que é dela? Eu diria que não, porque eles nunca deixaram fazer nem contraprova. Porque, afinal de contas, quem está interpretando isso? A mão de quem, né? A gente vai entender o que eu falei, que ele não tem não permitiram contraprova, né? Porque a partir daí, tem momentos que eu já percebi que se você é tipo o caso de Altamira, essas coisas, se você voltar atrás, você vai ser pior do que quem agiu de maneira... Essa mulher, essa promotora, ela estando errada e sabendo que está errada, ela é pior do que o cara que matou a Yara. Porque ela está mobilizando, fazendo, acontecendo por ela, para ela existir, para ela ter uma resposta e para ela ter uma coisa. Então, se for, que eu espero que não, ela passa a ser pior, porque ela é tão má quanto quem matou a Yara. Mas ela consegue que a mãe, então eles refazem os exames e pá, deu. É a mãe do Máximo Bossetti. A mãe do Máximo Bossetti tem que ser ele, tal, blá, blá. Descobrem que ele tem 2 irmãos, um que é uma irmã gêmea, então não pode ser ela. E o outro que é o irmão dele que estava fora da Itália à época, então também não pode ser ele, só pode ser esse Máximo Bossetti. É ele, vamos ali. Então eles começam inclusive a grampear a casa dele e não tem conversas reveladoras. Tem, inclusive, parece que tem uma conversa de quando a polícia joga na imprensa, a polícia usa muito a imprensa. A polícia e a promotora usam muito a imprensa para criar, inclusive, já toda uma verdade absoluta sobre a história. Isso é terrível, que é o que fizeram com o caso Evandro e com os emasculados de Altamira. Tirando a Folha de São Paulo, que nunca caiu no esparrelo do caso Evandro, todo mundo caiu. Então, e se utilizou e foi se utilizado e tudo mais. Assim como o Roger Abdelmaci também se utilizou da imprensa, tem um monte de coisa. Bom, a gente vai falar de Roger depois. Vamos lá. Então ela solta para a imprensa que eles estão muito perto do autor. Estão para chegar. E já sabia dessa história até da cidade. Então ele já sabe que... O Máximo Bossetti já sabia que a mãe tinha feito exames de DNA, que estão falando que é da cidade. Por que esse cara não fugiu? Por que esse cara não ficou nervoso? Porque esse cara continuou fazendo a vida dele normal. Eu sempre digo que o depois fala muito mais do autor e do crime do que durante o crime. Se ele fosse o autor, ele teria tido coisas muito possíveis, tipo fugir. Ele é próxima à Suíça, à Áustria, à França, a Liechtenstein. Ele podia ir para qualquer lugar, podia sumir pela própria Itália que ninguém ia encontrar ele. Mas ele continua nesse dia a dia. Então eles chegam aqui, a mulher dele fala, né, estão chegando perto desse nojento, desse assassino, tomara que prendam ele. E ele não fala nada. Mas assim,
Ele não estava falando, não, imagina, não, tem que ver se... Não, ele não está nervoso, é um homem que não está nervoso, sendo que a polícia está indo atrás do assassino mais procurado da Itália. Não coaduna, sabe? É uma coisa que você fala assim, não, tá fora de um cara que ficou 3 anos. Porque isso tudo, gente, quando ela... Ó, vamos lá, ela morre, ela some em 2010, encontrada morta em 2011, em fevereiro. Eles encontram o Máximo Bussetti em 2014. Vamos dizer que ele matou em 2010, ele teve 4 anos para assumir, mudar de vida. E 4 anos para fazer de novo. Um molestador não é um molestador uma vez só. Principalmente depois que ele passa a cancela, depois já conversei isso 500 vezes com todos os grandes especialistas, quando ele passa a cancela, ele não volta mais atrás. E ele já tinha, o Máximo Bussetti, 44 anos. Um homem de 44 anos, ele já tem uma vida organizada, inclusive dentro das suas perversões. Ele já teria agido, teriam outras vítimas. Quando ele aparecesse, quando ele vai vir a aparecer, teriam outras meninas falando, esse cara me abusou, esse cara me perseguiu, e ninguém apareceu. Então eu sempre fico muito em dúvida em crimes desta magnitude, que quando você tem um nível de abusador, mas Beto, não podia ser só com a Yara? Sim, mas qual o motivo de ser só com a Yara? É esse um dos pontos que a gente tem que sempre perguntar. Bom, mas ele está grampeado, eles fazem depois, o Máximo Bussetti sai de casa, eles fazem uma batida policial falsa para pegar o DNA dele através do assoprador lá, para ver se tem do bafômetro. Pegam e dá match, pá, é ele, na hora, é ele, e fazem um furdúncio na prisão dele, que ele está trabalhando, ele é um cara que trabalha, é um operário de construção, ele é um pedreiro. Ele constrói casas, ele está dentro de uma obra de construção, chega um monte de viatura com câmera, já gravando bem, com câmera batendo para ficar tudo mais nervoso ainda, e daí falam assim que ele tentou fugir, mas ele não tentou fugir. Todo o circo da imprensa foi armado para que todos olhassem para aquele homem e falassem, ele foi pego pouco antes de fugir, mas ele não foi, ele estava no segundo andar da obra, o chefe dele chama por ele, ele fala o que foi, o que está acontecendo, ele fala, não sei, tem a polícia aqui. Ele está descendo a escada e a polícia está subindo, como se ele estivesse fugindo. A câmera dá a sensação de que ele está correndo, ele não sabe nem porque ele está sendo preso. E esse cara vai preso, e é mostrado para a Itália inteira de que o predador foi encontrado. O autor da morte de Yara foi encontrado. Mas foi mesmo? Ou foi encontrado um homem que cabia muito bem para que uma promotora pudesse ficar feliz com uma própria parte da polícia também, que estava participando desse engodo. E aí, assim, só que a imprensa já comprou ele e a população vai atrás dele. Ele fala, eu não fiz nada, eu não sei do que vocês estão falando, e começam a perguntar para ele, o que você fez no dia 26 de novembro de 2010? Ele fala, eu não sei. Cara, se você me perguntar o que eu fiz no 26 de novembro do ano passado, eu tenho que olhar minha agenda, se eu tiver gravação vai ser fácil. Agora, eu não consigo te falar agora, já, o que eu fiz 26 de novembro de 2010, ou 26 de novembro de 2023, que eu estou gravando agora em 24. Você aí, o que você fez dia 26 de novembro de 2023? Agora, responde, eu não sei. A não ser que seja seu aniversário, seja aniversário de alguém que você... Seja seu marido, sua esposa, seu filho e tal. E você dê um flash rápido. E ele, para mim, dá as respostas óbvias de uma pessoa que não sabe. E ele fala, eu não sei. E aí começa a polícia. Não pode ter somente uma prova. E a única prova que eu já ouvi isso de várias pessoas, que não pode ser colocado como prova cabal, que é o DNA. Tem que ter outras que confirmem. Tem uma diferença entre indício e prova, que uma hora eu peço para a Rosângela explicar melhor, ou para a Solange Beretta explicar melhor. Mas o DNA como exercício único não pode prender ele. Pô, mas Beto, tem um DNA dele na calcinha e na calça legging da Yara. Tem um DNA de um homem na calcinha e no legging. Mas é o DNA daquele homem? Como é que você prova a ferro e fogo? Fazendo contraprovas, que nunca foram feitas. Foi dada, vamos lembrar que você tinha um monte de gente dando DNA, DNAs que foram feitos de maneira errada, o teste dele, falando que era uma pessoa, era outra, e um detalhe, foi colocado, depois foi descoberto, que as embalagens usadas para a coleta do DNA estavam vencidas.
Não tem cabimento. Todo esse estudo que ela gastou, acho que foram 22 mil pessoas, uma coisa assim, é um estudo, para mim, que tem que ser jogado fora. Ele não tem cadeia de custódia, ele não tem garantia de que aquilo foi bem preservado, está sendo correto, foi bem coletado, foi bem analisado. Para mim, esse estudo foi gasto de dinheiro público italiano. E o que vai fazer depois com esse banco de DNA de pessoas civis e não de criminosos? Você vai usar? Vai continuar usando como? Cara, peraí, aí é uma outra história. Né? Você pediu para ver se você chegava ao autor do crime da Yara. Você vai fazer o quê com o meu DNA? Então tem um monte de coisa que não se responde, que essa promotora sai... é ele! Então acabou. Ele responde, ele fala, a mulher dele vai até, não tem nada, porque as pessoas vão para a casa dele, pegam todas as coisas dele, computador, celular, blá, 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 e vai para a casa dele. E a mulher falou, ele falou, eu não sei, eu não fiz nada, eu sou inocente, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ele tem o choro do inocente. Ele aparece dando entrevista nesse documentário da Netflix, que é o assassinato de Yara Gambirasio, o assassinato de Yara Gambirasio. Ele aparece hoje na cadeia. É assim, é uma questão do choro. O que acontece é o seguinte, a promotoria não vai conseguir provar que ele é culpado. E ele, então, pode ter o choro do inocente. Porque a promotoria, essa promotora não só tem esse banco de DNA que, para mim, não sabe nada, tudo mal feito, não pode. Inclusive, fazem um exame de DNA no irmão da Yara, que ele teria que ser filho de outro lugar. E daí não refaz. Não, vai menino, vai ser irmãozinho da Yara. Então, entendeu? Tem umas coisas esquisitas, muito esquisitas ali. Muito erradas, na verdade, não são esquisitas. Eu nem vou contar aqui os meandros sobre a mãe do Massimo Bussetti, porque é uma parte que você pode deixar para ver no documentário, uma parte interessante, até como ela é uma grande mãe narcisista, e ela se aproveita, inclusive, de alguma maneira, do filho apontado como o maior criminoso da Itália, para ela se tornar uma das mulheres mais famosas da Itália. Então, e você vai descobrir os meandros, se ela, as loucuras que ela fala de como ela poderia ter sido mãe daquele cara. Através daquele pai do autor, ela fala que ela nunca traiu o marido, que é mentira. Daí descobre que outro filho também não é dela. É uma confusão. Vale a pena você assistir ali. Parece, não é o caso Pedrinho de Brasília, porque ela não sequestrou ninguém, porque são os filhos dela, mas ela se utiliza, o pai não faz ideia de que, bom, o cara descobriu que nenhum filho é dele. Então, assista essa parte que eu vou deixar para você ver, que é bem, vou me focar aqui. O Massimo Bussetti, quando ele é encontrado, ele é um construtor, né, que eu estava contando. Assim como o pai da Yara é. Parece que eles até chegaram a trabalhar em construções coligadas, mas eles não se conheciam. Porque daí começa, tá vendo? Ele pode querer ter se vingado do pai da Yara, mas se vingar de quê? O pai da Yara, ele é um panetone, assim, é uma pessoa que não tem grandes arroubos, não tem. Não é um homem que você percebe que não faz mal e não faz bem. O pai se vingar do pai dela pra quê, gente? Não fez nada. Não conheci o pai da Yara, aí o que acontece? Daí falam pra ele assim, você pegamos pelo seu celular, aí eu vou pegar as provas que eles dizem que são as provas que incriminam o Massimo Bussetti, que é um homem com 2 filhas e um filho, uma mulher muito bonita, viviam muito bem todos. Ele é muito estranho, assim, no seguinte sentido, narcisista de ser. Ele gostava de fazer bronzeamento artificial, tem uma coisa que ele faz de barba que me deixa angustiado, ele pinta a sobrancelha, ele tem um narcisismo vaidoso, mas ele não é, por conta disso, um assassino de meninas de 13 anos. E aí o que acontece? Falam assim, você passava direto pelo ginásio. Ele falou, não passava. Passava assim, como é que... Porque você fazia bronzeamento artificial em tal lugar. Ele falou, nunca fui lá. Ele bronzeamento artificial, ele de bronzeamento artificial. Não faço bronzeamento artificial. Claro que você faz, cara. Tá na cor do teu rosto. E aí a dona da loja disse que sim, então é uma loja que seria próxima ao ginásio. Colocaria ele no local. Mas vamos lembrar que assim, a cidade dela é desse tamanho. A cidade onde ele morava é como se fosse um bairro, é como se fosse um outro bairro. Assim, é como se fosse assim, sei lá, eu pegar Rio de Janeiro, sempre pego São Paulo. É como se Copacabana fosse onde a menina mora e Botafogo é onde ele mora. É um bairro.
o que liga entre as duas cidades é uma estrada, é uma avenida que vira estrada. Então, e essa avenida que vira estrada, inclusive, é por onde a Yara passava para ir para casa do ginásio. Então, não é incomum ele passar por ali, por quê? Primeiro, o lugar onde ele trabalhava, passar para ir para casa dele e para ir para casa do irmão dele, que ele ia, tinha que passar por essa avenida, que é por onde a Yara passava. Ah, mas o celular marca que você passou, a antena marca que você passou às 13h45, só que a Yara sumiu às 7 horas, 13h45 da tarde, você passou por ali. Sim, mas é uma antena, um lugar tão pequeno, que a mesma antena que pega ali onde ele passou pela cidade, é a antena que pega na casa dele. Então a antena, a Herb, não serve como prova, uma vez que a Herb pode colocar ele, dependendo do seu ponto de vista, principalmente da promotora, pode colocar ele dentro de casa. Tudo vai da interpretação e do desejo. Eu quero que você seja o autor, eu vou transformar. Na verdade, eu não estou saindo do crime para o autor, eu estou fazendo um autor entrar no crime. Isso é muito perigoso, isso é perigosíssimo. A presunção de inocência tem que ser levada a sério, gente. Não é você que tem que provar que você é inocente, é o outro que tem que provar que você é culpado. E a gente não pode inverter esse tipo de coisa, porque senão está tudo errado. A gente fez uma sociedade completamente embasada em outra história. Isso aconteceu com Máximo Bossetti. Ele foi colocado como o autor perfeito, porque se encaixava inclusive no Olho Azul. Então eles colocam as provas, pegar aqui, o DNA, que eu questiono o DNA em várias coisas. A defesa pede para fazer de novo a contraprova. O tempo todo eles pedem a contraprova. Sabe o que a promotora diz? Não tem material. Joga o cabelo e fica assim, atrás da orelha. Não tem material. Como não tem material? Não era cheio de sangue? Você me falou há pouco tempo que era grande quantidade de sangue e DNA nuclear. Como tem pouco material? Sei. Então eles não permitem, só que o juiz autoriza isso de não colocar a contraprova, não permitir que a defesa faça uma contraprova. Então a prova do DNA, que tem material vencido, a mãe dele é feito um exame, não bate, depois quando querem bate, você tem coleta sendo feita de qualquer maneira, e quem disse que é ele, né? Porque tem que fazer uma contraprova no outro. Ele realmente não é filho da mãe dele, porque eles fazem um exame de DNA, o Máximo Bossetti faz um exame de DNA para ter certeza, porque a mãe bate o pé o tempo inteiro que ela é filha do pai, que ele é filho do marido dela. Ele faz o exame de DNA com a mãe e comprova que nem ele, nem a irmã gêmea e nem o outro irmão são filhos dela. São filhos dela, não são filhos do pai. O pai dele, o pai que o criou parece estar vivo e tal, fez exame. Então, isso é certo, que ele não é filho do pai dele, o Máximo Bossetti, o autor da morte da Yara, isso é, mas quem diz que ele é o filho daquele cara que tem que ser o pai do autor? Só o exame de DNA da promotora. Se você tem tanta certeza, você sabe tão bem que o que você está fazendo é verdade, por que você impede de você confirmar a sua verdade, né? Então, o DNA, como prova, eu já tiraria, se eu fosse juiz. O celular dele mostra que ele está na região do ginásio, mas também mostra que ele pode estar na casa dele. Então, também a Herb de celular foi. Mais uma prova que não existe. E eles pegaram o computador deles e acharam pornografia no computador deles. Pornografia. Bom, desculpa. Pornografia não é o maior mercado consumidor do mundo à toa. Todo mundo consome. E pegaram pornografia no computador dele de buscas de 2014. Você pegou buscas de 2010? Ele botando assim, menininha, ginasta, peladinha, não sei o que lá. E ele ainda fala, olha, eu nem sei mexer nessas coisas. Quem faz isso é minha mulher. Porque ele e a mulher dele gostavam, dentro do prazer deles, de assistirem juntos a filmes pornográficos. Que te frega um cazzo, como diriam os italianos. Mas o que mede isso na sua vida? O que isso tem a ver com crime? Você desqualificar alguém porque assiste pornografia? Filho, 7 bilhões de pessoas estão desqualificadas. A gente não pode ser hipócrita. Mas ele procurava menininhas ruivas. Ela não é ruiva. Então, tem coisas que você olha assim, você vai encaixando possibilidades para montar o autor perfeito. Então, você não tem, de fato, ele como a busca pela pornografia também cai. Aí... tem uma fibra de banco do carro dele que estava na roupa dela. Bom, mas essa fibra de banco pode ser de 500 mil bancos.
de trilhões de bancos. Não se diz que é daquele. No carro dele não tem DNA da Yara. Então, se no carro dele... Ou ele pegou essa menina ficou o quê? Assim, ó, sem deixar cair, sem pegar em nada, se ela foi agarrada e jogada no banco, quando ela vai sair tem maçaneta, ela não tem um DNA dela dentro do carro dele. Mas tem uma fibra de um banco que parece ser dele. Bom, mas esse banco tem trilhões de carros, então se... que ela foi levada por um carro, com certeza. Agora, por que é o dele? Aí tá, tem cal e cimento na roupa. Ok. Mas o pai dela também trabalha com cal e cimento. Ele não podia ter dado um abraço nela e ter sido ele o passador do cal e cimento? Qual é a lógica? Só porque tem cal e cimento é daquele cara. E tem outro ponto muito importante, que quando eles encontram o Máximo Bussetti... É Bussetti? Peraí. Porque tem o Eric Bussetti, né? O Máximo Bussetti, quando eles encontram o Máximo Bussetti, eles entregam para a imprensa um furgão branco igualzinho ao dele, passando 16 vezes pela avenida. 16 vezes pelo ginásio, dando volta 16, o que mostra um molestador. Inclusive, no filme, falam assim, ai, terá sido um molestador? Como se eles já estivessem preocupados com o molestador. Porque dizem que alguém estava pegando criança, mas assim, dizem que isso está no filme. Mas quem? E de novo, comprova aquilo que eu falei. Um cara que faz o que ele fez se foi ele, o cara que fez o que ele fez com a Yara, vai fazer ou já fez de novo. E não significa que naquela região. A Europa você entra e sai muito fácil. Você tinha, inclusive, tem aqui no canal, o caso do belga e da belga, que eles ficam transitando entre França e Bélgica e pegando meninas e matando. Eles transitam, possivelmente, não sei se foi feito um levantamento de outras meninas de 13 anos, 14 anos, 12 anos, ou meninos juntos também, que tenham sido encontrados nas mesmas condições por outros lugares, por outros países, por outras cidades. Se fechou nele e acabou. Uma pessoa que faz um negócio desse não faz uma vez só e não é a primeira vez que fez. Mas, sigamos a cabeça da promotora. Então ela pega esses vídeos, ela e um policial específico, e montam uma edição de um furgão passando 16 vezes. E entregam para a imprensa dizendo que é dele, do Máximo Bussetti. Depois é periciado e é provado que não é o furgão dele naquelas imagens. Ou não em todas. E que pode ter sido que ele passou uma vez só. E ele fala, mas nunca fiquei rodando ali, não tem lógica isso. E ele fala, eu saí, passei, fui, que tem o furgão. Aí eles pegam outros furgões que é periciado e mostrado que o furgão dele é mais baixo do que aquele mostrado. E aí, quando a defesa quer entrar isso durante o julgamento, a promotora não deixa. Fala, não, isso a gente não deixou como prova, isso a gente tirou. Tirou por quê? Porque essa prova foi usada, na verdade, para criar uma falácia com a sociedade inteira acreditar que que aquele homem é um tarado do furgão branco. E aí, não, a gente esquece isso. Passou, isso aí passou. Foi, não passou, não pode ter passado. E assim foi, atuada. Os pais da Yara não foram ao julgamento, segundo o Máximo Bussetti no depoimento que ele dá, e os pais dele aparecem no filme, no julgamento. Alguém tem que me falar, porque no final, inclusive, aparece a promotora e a mãe se agradecendo por ter feito justiça para a Yarinha. Não. A justiça não foi porque ainda tem mais um pouquinho. O tempo passou, o Máximo Bussetti foi em 2016, ele foi condenado à prisão perpétua, perdeu a vida inteira dele, e em 2019, ele perdeu tudo que vai recorrendo, em 2019 a defesa consegue que seja feito um novo exame de DNA para dizer que aquele DNA que está na roupa da Yara é do Máximo Bussetti. Autorizam. Sabe o que a promotora faz? Manda trazer, ela sabe que vai danificar tudo, ela manda trazer o que restou de Milão para não sei onde e coloca numa sala sem refrigerante. O que tinha morreu. Essa mulher agora está sendo processada, essa promotora está sendo processada por fraude processual. Por que ela quis matar a grande prova, que para ela é o DNA, o DNA na calcinha e na legging? Por quê?
Por que essa mulher, ela se posicionou nesse poder todo? E como é que só está de fraude processual? Não sei. Porque isso para mim é muito mais que fraude processual. Uma vez que ela mata a prova-mãe, esse homem tem que ser solto, porque você não tem nenhuma prova que foi ele. Nem a prova-mãe sua, você tem certeza do que é o que você fez. Então você tem possivelmente hoje um homem inocente na cadeia, um crime não solucionado, uma família que acha que fez justiça pela filha e possivelmente não fez, e é um autor solto por aí, repetindo se bobear em outros lugares da Europa, ou até dos Estados Unidos, porque hoje em dia você viaja assim, né? Você vai, pá. Então você tem, esse é o caso da Yara para mim, é o seguinte, você não, foi o autor construído, e por uma sociedade pronta e ávida para acreditar, para crer. Este documentário da Netflix pode mudar tudo, e eu adoro quando coisas assim acontecem, como foi o podcast, por exemplo, do Ivan Mizanzuki, do querido Ivan Mizanzuki, do caso Evandro. E eu espero que o mesmo ele consiga fazer com o caso dos emasculados de Altamira, que não foi revisto ainda pela justiça. Porque, possivelmente, esse documentário da Yara coloque uma pressão dentro da Itália, que é quem tem que resolver isso, para um julgamento justo, para uma contraprova correta, e se não tem mais, porque aquela mulher queimou, porque aquela mulher, ela que vai presa, ela que pague por isso, agora você não pode sair da presunção da inocência. O Máximo Bussetti, ninguém conseguiu provar até agora que ele é o autor da morte da Yara. Não tem prova, não tem nada, não existe nada, né? E o filme que a Netflix fez primeiro, eu acho que é da Netflix também o filme, mas está na Netflix, é um assinte perto desse documentário. Porque o filme que veio antes, que estreou acho que uns 2 anos atrás, ele vem na contramão querendo confirmar que a promotora é boazinha. Só que quando ele faz isso, a promotora já estava sendo processada, não, pode ser que eles tenham feito a produção antes, mas que seja. É um filme inverídico, baseado num crime real. Gente, olha o documentário que existe na Netflix, esse filme não pode existir assim, esse filme tem que ser refeito, pelo menos colocar bons atores, porque os atores são péssimos, mas assim, um roteiro também X, e direção Y. Então quer fazer um filme? Faz um filme bom, chama o Ryan Murphy, e ele vai produzir um belíssimo filme, uma minissérie sobre esse caso. Porque o filme eu assisti, é muita contragosto, porque filme de true crime ruim, quando você percebe que não tem true crime ali dentro, me deixa uma coisa, falar que, né, não dá. Então, se você quiser, nem assista ao filme, a não ser que você queira ver o filme por conta de fazer essa comparação que eu fiz. O documentário é muito bem explicado, você entende absolutamente tudo, e você consegue, pelo documentário, entender realmente quem são os personagens. O filme vai te construir um Máximo Bussetti, sempre assim, ele está sempre assim. Eu sou psicopata. Eu detesto gente que interpreta assim, eu detesto, porque o psicopata não faz isso, gente. Então, o tempo inteiro, quando no filme ele está assim, o Máximo Bussetti. Tem uma cena do julgamento no filme. Olha, eu só não parei de ver porque eu já estava acabando. Quando ele recebe a sentença, os 2 advogados fazem assim, na mão dele, e a câmera dá um zoom. Você fala, minha Senhora de Jesus, como que a Netflix me gastou dinheiro fazendo isso? Mas foi feito, está lá para a gente assistir, ou não. O documentário assista. São 5 episódios, rapidíssimos, você foi, é muito bom. Muito bem produzidos, as entrevistas são muito boas, a forma que eles contaram, porque os pais não dão entrevista, mas eles se utilizam de entrevistas, a promotora não dá entrevista, mas eles se utilizam de entrevistas, e eles usam muito bem os áudios gravados nas casas das pessoas quando foram grampeados. Eles fizeram muito bem. Fizeram muito bem, o documentário é nota 10. Então assista. É isso, espero que vocês tenham gostado da história do Casiaro, e pelo amor de Deus, esse homem tem que ser solto, gente, esse homem não pode estar preso. Se ele é o autor, eu não sei, mas o que acontece é que a promotora que tinha que fazer o trabalho dela não fez, então você não pode manter preso. O que vai fazer? Eu, se estivesse nos jurados, no corpo dos jurados, eu diria o seguinte, eu não vou te contar o que eu diria, tá bom? E você, o que você diria? Depois que você assistir ao documentário, me conta, você, se fosse dos jurados, você inocentaria ou ainda manteria o Máximo Bussetti como culpado? E se você o mantiver como culpado, eu gostaria de saber qual prova que para você foi cabal para você ter certeza de deixar um homem preso eternamente, longe dos filhos, longe da sua vida e sempre se dizendo inocente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até já.